todos. É um grande prazer para mim estar aqui e quero sobretudo agradecer ao Gonçalo Matias pelo convite para aqui estar, até porque ao fim de 1 ano e meio de apresentações em frente a um ecrã dentro da minha pequena sala ou do meu pequeno escritório em casa, é um enorme prazer finalmente estar aqui em pessoa e ver tantas caras interessadas em discutir os temas que nos trazem aqui hoje. Também por isso, decidi não vos trazer slides nem apresentações, porque de olhar para ecrãs já estamos todos um pouco fartos ao fim deste tempo todo e vão ter de olhar antes para mim. O modelo podia ser melhor, mas espero que pelo menos pelo conteúdo vos mantenha atentos. A minha missão, que me foi dada pelo Gonçalo Matias, foi tentar pôr em contexto o estudo que quer ele, quer o professor Fernando Alexandre vão apresentar depois, ou seja, dizer em que contexto está a economia portuguesa em 2021, depois de 1 ano e meio de pandemia e depois do que têm sido os últimos 20 ou mesmo 50 anos da sua evolução. E, portanto, vou começar por aí. No final do século passado, em 1998, 2000, mas vamos apontar para 1998, Portugal vivia uma onda de otimismo. E uma onda de otimismo justificada. Não é normal estar otimista num país cuja música nacional é o fado e onde a saudade é a palavra de que todos se orgulham. Mas, nesses últimos 40 anos do século XX, Portugal tinha vivido um período de enorme crescimento económico, com uma recuperação aceleradíssima com o resto da Europa e a consolidação do nosso país como fazendo parte do grupo dos países mais ricos do mundo. O fim da ditadura e da opressão fascista e a implantação da democracia com uma crescente consolidação dos seus valores no seguimento da social-democracia europeia, isso também durante muitos anos, com finalmente o afastar do espectro da opressão comunista, trouxeram liberdade e trouxeram democracia aos portugueses. A entrada na União Europeia e mais tarde no euro, permitiram uma livre circulação de pessoas e uma integração do nosso país nas grandes discussões, assim como grupos supranacionais. Havia de certeza e com certeza problemas, como afinal sempre há em qualquer democracia, e havia já preocupações económicas, com um certo abrandamento da economia nos anos 90, que já tinha acontecido nesses anos, assim como receios que a sustentabilidade das contas públicas estivesse em breve em risco, depois do que tinha sido a construção do nosso Estado Social, desde que só começou no final dos anos 80 e até ao final dos anos 90. No entanto, em 98, e como bem representado pela Expo 98, Portugal vivia um clima de otimismo. Menos de 10 anos depois, digamos aí por volta de 2006, 2007, esse otimismo tinha já sido substituído antes por um acérrimo debate em Portugal sobre se a nossa economia e o nosso país estavam estagnados ou não. De um lado, estavam alguns que, sobretudo na sombra do estilo combativo do então primeiro-ministro José Sócrates, assim como dos excessos dos social media, diziam que não, Portugal estava muito bem, tinha investido nas renováveis, havia grandes grupos nacionais e adivinhava-se em breve um futuro muito risonho. Um segundo grupo admitia antes que os primeiros 6 anos do século XXI não tinham sido bons, mas culpavam isso quase exclusivamente na entrada da China na Organização Mundial Comercial, que tinha levado a um grande ajuste no setor produtivo nacional, sobretudo em volta dos têxteis, mas não só. Um terceiro grupo falava antes de que Portugal estava em muitos piores sarilhos, numa situação de estagnação que se via na quebra na produtividade, que já era notória, no permanente fardo fiscal resultado de uma desadequação entre os gastos públicos e as receitas, que levavam a constantemente houvesse um aumento dos impostos, fossem eles quais fossem, e um grande nível de incerteza sobre qual seria o próximo imposto marginal a subir, e pelos sinais de má alocação de capital e de trabalho, com setores e indústrias pouco produtivas a crescerem, ao mesmo tempo que outros mais produtivos e mais competitivos definhavam ou não tinham capacidade de sobreviver, em parte culpados por uma rigidez do mercado laboral
assim como uma rigidez do mercado dos capitais que não apostava em novas empresas e novas iniciativas. A juntar a isto, tínhamos um Estado, por vezes, demasiado preocupado em defender rendas existentes em vez de promover inovação, novas entradas e concorrência. Veio a crise financeira, veio a crise das dívidas soberanas e em meados da última década, digamos aqui 2014, 2015, já era claro que afinal a terceira tese era a correta, se bem que houvesse com contributos das duas outras teses. Chegamos assim ao início de 2020, ainda antes da pandemia, com Portugal que não crescia há quase 20 anos. Portugal tinha feito, sobretudo na última década, algumas reformas importantes ligadas ao programa do FMI. O mercado de trabalho tinha deixado de ser tão rígido e tão impeditivo ao qualquer aumento ou exploração da produtividade. Como, aliás, se viu os benefícios dessa flexibilidade do mercado de trabalho nos últimos 18 meses, com a rapidez com que houve reajustes, sem um grande colapso de imensas empresas ou sem o desemprego de longo prazo que tantos tememos e que há 15 anos teriam sido o resultado do fechar da economia bruto que vimos, assim como com a flexibilidade do mercado habitacional que se vê tão bem nesta bela Lisboa, que é uma cidade rejuvenescida, muito à conta da flexibilidade do mercado habitacional das reformas de há 10 anos atrás. Para além disso, a economia tinha-se abrido significativamente com um salto nas exportações e as contas públicas nos últimos 5 ou 6 anos tinham estado mais ou menos regularizadas e estáveis. No entanto, apesar destes progressos, apesar destes sinais de ultrapassagem de alguns problemas anteriores, a economia portuguesa continua, ou continuava ainda antes da pandemia, estagnada. Já são 20 anos. Desde que temos dados relativamente fiáveis sobre o estado da economia portuguesa, estamos aqui a falar de 150 anos de dados, ou seja, alguns no meados do século XIX, não há nenhum outro período de 20 anos em que a economia portuguesa tenha crescido tão pouco como nos últimos 20 anos. São 20 anos horríveis, em que uma grande parte dos países da Europa de Leste que aderiram à União Europeia muito depois de nós e que tinham sofrido na pele os horrores e carregavam as cicatrizes do comunismo, de que sofreram durante décadas, já nos ultrapassaram, várias delas, e muitas outras vão ultrapassar nos próximos anos. 20 anos em que, em relação à média da União Europeia, divergimos consideravelmente do nível de bem-estar. 20 anos de imigração dos mais qualificados, 20 anos de compressão da distribuição dos salários, tal que ganhar o salário mínimo é realidade para muitos, muitos portugueses e que ganhar menos de 2.000 euros, afinal apenas 4 vezes, menos de 4 vezes o salário mínimo, 3 vezes o salário mínimo, é realidade para uma vasta maioria dos portugueses. Neste contexto veio a pandemia. Mais um choque, mais más notícias, mais uma recessão. Mais razões, suponho, para que houvesse pessimismo. No entanto, neste caso, 2020 e 2021 foram diferentes e são diferentes e vamos olhar no futuro para eles como anos diferentes do que os anteriores 20. Neste caso, as más notícias não foram exclusivo português, mas foram comuns a todas as economias avançadas. Não houve uma reação especial em Portugal que se destacasse pela negativa. Por um lado, sofremos um pouco mais da nossa economia por estarmos mais dependentes do turismo, um setor que foi particularmente afetado pelo encerramento das fronteiras no último ano e meio. Por outro lado, o sucesso nas campanhas de vacinação permitem que Portugal esteja bem preparado para iniciar a recuperação económica com os meses de antecedência em relação a muitos outros países. Mais importante, no entanto, é que esta crise parece ser, os anos 2020 e 2021, parecem ser um ponto de viragem na economia mundial. Um pouco por toda a Europa, por todos os países ocidentais, por todo o mundo, cada vez mais há uma noção, há uma discussão, há uma realização de que 2020, 2021 e os próximos anos, meses mesmo que seguem, vão ser, com alta probabilidade, um ponto de viragem na organização das economias globais. Os pontos de viragem podem meter medo
E, sobretudo, depois de 20 anos de estagnação, com a viragem vem alguma incerteza e o receio de que as coisas se tornem ainda um pouco pior quando já tinham sido más. Mas, para quem está estagnado há 20 anos, um ponto de viragem é uma razão para ter esperança, para ter otimismo. Quando estás parado, um abanão que venha do vento pode-te puxar um pouco mais para trás, mas como já estavas parado, pelo menos pões-te a mexer. Para além do mais, quando olhamos para os principais pontos em que são debatidos, em que são expectáveis que surjam estas mudanças, muitos deles a ser discutidos amanhã pelos meus colegas David Autor, Tomás Philippon e Sérgio Rebelo, quando olhamos, e penso que vão apreciar amanhã quando ouvirem as suas intervenções, em vários deles Portugal está, surpresa, surpresa, em boa posição para tomar proveito desses pontos de viragem. Estas mudanças, por isso, podem beneficiar a economia portuguesa e podem ser, a pandemia pode ser, e espero eu que seja, o fim deste período de 2 décadas de estagnação da nossa economia. Por isso, apesar da pandemia, pensar Portugal hoje, ter visão para ver esse futuro, concretizar propostas concretas para reformar a economia, no fundo, desafiar Portugal surge na altura certa. Esta é a altura para o fazer. Inicialmente, no entanto, tenho de confessar que aqui há 12 meses, digamos, ou menos, mesmo há 6 meses, estava pessimista. Apesar de eu achar que esta é uma altura para em Portugal estarmos otimistas, estarmos desafiadores do futuro, vermos nisto uma grande oportunidade para reverter os estados dos últimos 20 anos, inicialmente no final de 2020, estive pessimista quando vi o que aconteceu no nosso país, a resposta que demos quando fomos instados a elaborar um plano para estes desafios. No meu escritório, no meu gabinete, na minha universidade, 2 portas ao lado, tenho um colega que muito estimo, cipriota, chamado Chris Pissaridis, que tinha, nessa altura, começado a trabalhar no plano grego. E por isso, muitas vezes me reuni com ele para discutir o que era esse plano grego, das poucas vezes que eu íamos à faculdade ou nos encontrávamos online. Discuti com ele esses ingredientes e fiquei impressionado com o grupo alargado de pessoas contactadas pelo governo grego, incluindo para liderar um cipriota, não grego, a forma como tentavam elaborar um plano, a forma como o governo estava empenhado na implementação rápida desse plano e no desejo de reformar e mudar a economia grega. Esse plano foi elaborado, foi apresentado, foi bem pensado, começou já, ainda antes de um euro sequer da União Europeia ter chegado, a ser aplicado, e a Grécia este ano vai crescer 6,5%, enquanto Portugal se vai ficar pelos 4,5%. Ao mesmo tempo, um outro velho amigo meu, ou 2 velhos amigos meus, cujo nome é Jean Tirole e Olivier Blanchard, que conheço há mais de 20 anos, estavam também a elaborar um plano para a França. Coordenaram dezenas de especialistas de diferentes áreas, trabalharam durante meses em diferentes grupos, estabeleceram metas, objetivos. Esse plano foi não só entregue na União Europeia, mas, sobretudo, serviu de semente para o pensamento e para as políticas do governo francês. Apenas há uma semana, o governo francês anunciou o França 2030, um programa de investimentos de 30 mil milhões com prioridades claríssimas. Uma prioridade nacionalista, que a mim não me agrada muito, mas que é legítima, no sentido de tentar procurar uma maior resiliência da indústria francesa a possíveis distúrbios e mudanças na globalização nas cadeias de valor, uma prioridade na energia nuclear como complemento das renováveis. Mas, acima de tudo, um exemplo claro de como essa reflexão levou a que um país fizesse uma aposta. Em Portugal, ao invés, em 2020, o governo encarregou o engenheiro Costa Silva de, em pouquíssimos meses, elaborar uma visão estratégica ou reflexão sobre o futuro do país. Para os meios, tempo e propósito que lhe foram dados, ele fez um ótimo trabalho. Mas,
numa altura em que Portugal estava, como defendi, num ponto de viragem em que, desafiar Portugal é crucial, o contraste com o que eu via no programa grego e francês sabia muito pouco. Mais tarde, o governo entregou em Bruxelas o seu plano de recuperação e resiliência. E esse era ainda pior, ou bastante pior, até do que a visão estratégica do engenheiro Costa Silva. Uma combinação de medidas avulsos, com desejos de diferentes ministérios, virada para dentro, sem visão reformista. Neste ponto de viragem, o Estado recusava-se a virar. Neste ponto de desafio, o Estado recusava-se a desafiar-se. Queria mais do mesmo nos últimos 5 anos. Com mais algum dinheiro de folga, mas mais do mesmo depois de 20 anos de estagnação. Podia-se culpar este governo, as pessoas envolvidas, os seus líderes políticos, este partido, a qualidade dos nossos partidos ou a democracia, mas não vi no Estado quem se insurgisse de forma forte contra este plano. Pelo contrário, o debate rapidamente mudou para outros tópicos, para outros temas, sem que a preocupação de desafiar Portugal se refletisse. Antes, o que vimos de diferentes setores do Estado português era consistente com uma visão antirreformista, com uma visão que dizia que depois de 3 anos de intensas reformas impostas pelo FMI, os portugueses preferiam continuar numa ressaca de 7 anos em que queriam paz e estabilidade, mesmo que essa implicasse mediocridade, tendo em conta a estagnação da nossa economia. Neste contexto, outubro de 2021, hoje é para mim um mês de grande alegria. Onde o Estado falhou, a sociedade civil levantou-se. É muito raro isto acontecer em Portugal, onde, por razões históricas, a sociedade civil vive muito dependente do Estado e o Estado tem de assumir liderança na maior parte dos tempos e na maior parte das reformas. E, no entanto, neste mês, 2 dos principais, 2 dos líderes, 2 dos órgãos da sociedade civil surgem com propostas para desafiar Portugal. Um mais antigo, a Associação SEDES, que nas próximas semanas vai apresentar também o resultado de um trabalho de meses de pensamento, de reflexão, de tentar ter uma visão estratégica em Portugal, e o outro, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que em pouco mais de uma década se consolida aqui como um verdadeiro bastião da nossa sociedade civil, como o principal think tank da sociedade civil em Portugal. Estamos aqui hoje para lançar um plano de ideias, para desafiar Portugal, para pensar neste ponto de viragem, para pensar nestes desafios. Por trás das propostas, houve equipas de investigadores, de especialistas em políticas públicas, em investigação, em cientistas sociais. Eles criaram artigos de investigação, olharam para os dados, exploraram hipóteses cientificamente, rejeitaram explicações, avançaram propostas concretas, puseram números quantificáveis em alvos, estabeleceram fontes de incerteza. Combinaram-nos num fio comum, com um propósito reformista e esperançoso no que diz respeito ao futuro do país. O relatório que vai ser apresentado hoje e amanhã captura diagnósticos aprofundados da realidade portuguesa e, ao mesmo tempo, tem um olhar em frente. A partir de hoje, estou contente, porque posso bater à porta do meu colega Pissarides ou telefonar os meus amigos Blanchard e Tirol e deixar-lhes na mesa os documentos que vão ser apresentados hoje, prova que em Portugal não ficamos atrás no esforço e dedicação em tornar o nosso país melhor. De notar que este plano não é um PRR alternativo. Isso seria não só desnecessário, mas sobretudo não produtivo. Afinal, o PRR já foi entregue em Bruxelas. A forma como será apresentado, e espero possa ser aproveitado, é precisamente na implementação do que serão esses fundos europeus, assim como das reformas públicas durante a próxima década de implementação do PRR. Exige apenas vontade política ajustar o que foi apresentado em Bruxelas ao que são as lições, os princípios, os desafios que este relatório nos deixa, de forma a, assim, conseguirmos desafiar Portugal. Não vou aqui, nos meus restantes 5 minutos, roubar, quer ao Gonçalo Matias, quer ao Fernando Alexandre, a merecida atenção quando apresentarem os principais vetores deste plano.
Mas deixe-me apresentar, pelo menos, ou comentar algumas das suas traves mestras. Em primeiro lugar, um ênfase no lado criativo. Numa economia moderna, o valor acrescentado fica nas unidades criativas. Enquanto que a deslocalização e a produção, as fábricas, vão para países com mão de obra barata, sobretudo nas zonas emergentes do globo, na maioria das empresas modernas, da Apple à Unilever, os seus produtos podem ser fisicamente produzidos por todo o mundo, mas o valor acrescentado, a riqueza, fica onde estão localizadas as ideias, onde está a investigação. O tal created in, em oposição ao made in. Ora, no contexto de 2021 e da pandemia, esta mudança de foco para países que se querem ricos, como Portugal, enfatizou ainda mais a importância deste created in, desta economia criativa. E porquê? Porque a criação, a criatividade, há muitas décadas que sabemos isto muito bem nas ciências sociais, vem com fortíssimas economias de aglomeração. As pessoas criativas querem estar à beira de outras pessoas criativas, beneficiam com elas e daí surgem os Silicon Valleys, a importância das cidades como Nova Iorque, Londres ou Tóquio. Estar num ambiente com constante fluxo de ideias era uma condição sine qua non para ser um líder na criação de ideias. Ora, com a pandemia, nos últimos 12 meses, veio o trabalho à distância, veio a deslocalização desses setores mesmo criativos para localizações fora desses centros, se bem que com viagens frequentes a esses centros. Na integração das cadeias globais de valor, o estado periférico de Portugal, em termos geográficos, é hoje uma barreira menor do que era há 18 meses. Não quero com isto dizer que não seja uma barreira ainda, mas é uma barreira menor. É uma mudança para Portugal, é um desafio para Portugal e é algo que este estudo, ao enfatizar, ao realçar este created in, faz muito bem ao capturar esse ponto de viragem na economia global. Para além disso, a integração nas cadeias globais de valor virá com uma diversificação. Uma diversificação das nossas exportações que é muito necessária, novamente como ilustrada com a pandemia. A pandemia realçou, talvez ainda mais, que apoiar a nossa economia excessivamente no turismo nos deixava muito expostos à volatilidade desse turismo que provavelmente vai persistir durante muitos anos. Segunda trave mestra, a qualidade na educação. Portugal teve um enorme desafio nos últimos 40 anos da sua democracia. Recuperar um atraso de um século na quantidade de educação, na escolaridade que os portugueses tinham. Custou, mas está feito. Hoje em dia, o nível de escolaridade dos portugueses com menos de 40 anos está quase ao nível do que vemos nos nossos congéneres europeus. O que é preciso fazer, já, é passar à seguinte fase e apostar na qualidade da educação, como já é verdade há alguns anos. Claro que há diferentes percepções do que será essa qualidade, mas com a pandemia surgiu um enfoque em dois princípios importantes do que ela deverá ser. Primeiro, os campos STEM, de tecnologia, engenharia, medicina, ciência, que nos últimos 12 meses se revelaram cruciais para descobrir uma cura para o vírus, ou uma vacina, perdão, para o vírus, e que têm hoje os mercados de trabalho cujos mercados de trabalho dão todos os sinais de serem os campos importantes para o futuro próximo. Em segundo lugar, a pandemia mostrou-nos a importância da flexibilidade para reagir. Não sabemos qual será o próximo choque, qual será o próximo desafio, mas sabemos que, também nos campos de saber, precisamos de flexibilidade para orientar e criar novos cursos em áreas emergentes. A academia, à qual eu pertenço, é por natureza uma indústria lenta, pesada e aversa à mudança, mas com esta pandemia, este estudo desafia também o setor da educação em Portugal e da academia a flexibilizar-se, a tornar-se mais, a ter mais resposta
com um novo foco no STEM, de forma a permitir esse upgrade de qualidade. O estudo realça que também no sistema empresarial, a renovação que virá com as inevitáveis fechar de algumas empresas, abrir de outras, é por sua vez também uma oportunidade para aumentar a qualificação dos nossos empresários, que ainda está tão abaixo dos outros. Terceiro lugar, o Estado como líder. O Estado é importante numa economia como a portuguesa e não faltam, e ainda bem que assim é, em certa parte, a criatividade nas políticas públicas que podem ser seguidas de forma a que o Estado possa potenciar o crescimento económico. Mas, e isto é muito frequentemente esquecido, mas não devia ser, ou pelo menos, digamos que é um falhanço, se quisermos, dos economistas, dos quais eu me incluo, que claramente não ensinamos isto suficientemente bem, tendo em conta o quão frequentemente é esquecido. Do que falo eu? De que a principal ferramenta através da qual o Estado tem um papel imediato e eficaz numa economia é o sistema fiscal. Mais de qualquer investimento público, mais de qualquer concessão do que é o Estado, não há nada mais poderoso do que alterar a estrutura dos impostos para orientar a economia num sentido ou noutro. Nesse sentido, novamente, ao trazer de novo a fiscalidade para os desafios de Portugal, a fiscalidade, tema com certeza controverso, porque envolve distribuições de alguns ganhadores e outros perdedores, mas não pode ficar de fora de qualquer desafio de Portugal. E por fim, em quarto lugar, uma quarta trave mestra, um ênfase nas infraestruturas, na energia, com o novo paradigma energético que a pandemia acelerou de forma significativa. Preocupar-se com o ambiente não é algo de romântico hoje, mas antes é uma urgência. Todos os países no mundo estão a ajustar profundamente, com opções muito diferentes, as suas apostas energéticas. Portugal não pode ficar para trás e, já como eu dizia antes, Portugal está em boa posição. Neste sentido, está em boa posição porque já tinha... Porque com a reorientação do paradigma energético das energias, das matérias-primas fósseis, nas quais nós somos pobres, para as energias renováveis, onde não temos uma desvantagem, Portugal tem todas as condições para melhorar o que tem sido uma das suas pontos fracos já há várias décadas. Para concluir, no meu menos 15 segundos, vou-me exceder 2 minutos no meu prazo, o melhor que vos posso recomendar é que leiam o relatório, ouçam as intervenções que se vão seguir e vejam e lutem para que elas sejam integradas nos debates dos próximos anos. Para acabar, quero resumir os meus 3 pontos. Primeiro, a economia portuguesa está estagnada há 20 anos. E como ao paciente de uma doença prolongada, torna-se fácil ter medo, habituar-se, temer o pior e perder de vista quando surge uma luz ao fim do túnel, quando surge uma possibilidade de cura. 2021 devia ser um ano de otimismo em Portugal. Um ponto de viragem é precisamente aquilo que precisamos. A economia mundial está a virar-se numa direção que é nossa e que podemos acolher. Este abalo do sistema, e segundo ponto, é uma altura de acordar e agarrar as novas oportunidades. Estas oportunidades jogam ao nosso favor. Nós acolhemos imigrantes qualificados, temos uma população educada que fala inglês, uma população jovem que viajou e traz lições de fora, que já se habituou a olhar para o estrangeiro e aprender para crescer. Alguns dos maiores defeitos no mercado de trabalho e de habitação do Estado estão resolvidos. Temos até um passo à frente nas energias renováveis. E em terceiro lugar, o meu terceiro ponto, que este estudo é, acima de tudo, um murro na mesa da sociedade civil que, ocasião muito rara em Portugal, se sobrepôs às falhas do Estado e de uma forma cuidadosa, profunda, razoável, discutível e debatível, mas acima de tudo ambiciosa, se propôs desafiar Portugal. Muito obrigado.